Olá! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre Ilhabela, lugar do qual fizemos um mapeamento e valoração dos serviços ecossistêmicos. Mas antes, se faz necessária a apresentação de alguns conceitos. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Segundo o site Brasil Escola, unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo poder público, com o objetivo de conservação. Unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Além disso, você sabe o que são serviços ecossistêmicos? Dentro de uma unidade de conservação, existem serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que a natureza traz para a humanidade, sendo vitais para o bem-estar do ser humano e para a economia. Agora que você já sabe esses conceitos, podemos continuar e falar um pouco mais sobre o Parque Estadual de Ilhabela. O Parque Estadual de Ilhabela é uma unidade de conservação em forma de parque arquipélago. Este parque é fundamental por conservar um fragmento da Mata Atlântica, protegendo principalmente variadas formações vegetais de floresta umbrófila densa, além de sua fauna. Ele é constituído por 3 lajes, 1 parcel, 12 ilhas e 3 ilhotes, totalizando 27.025 hectares. A maior parte do parque se encontra na área da ilha de São Sebastião, bem como a sede do município de Ilhabela. Os principais objetivos do trabalho foi de realizar um levantamento, um mapeamento e a valoração monetária dos SEs do Parque Estadual de Ilhabela. E além disso, com o levantamento de dados e a discussão em grupo, tivemos que propor medidas para aumentar a qualidade dos serviços ecossistêmicos prestados pela unidade de conservação escolhida. Para começar a listagem e mapeamento dos serviços ecossistêmicos prestados, utilizamos o método de classificação divididos em 3 categorias: serviços de provisão, serviços de regulação e serviços culturais, em que os serviços de provisão são produtos obtidos dos ecossistemas, tais como alimentos, madeiras e outros materiais que servem como fonte de energia, recursos genéticos, produtos bioquímicos, medicinais e água. Serviços de regulação, que são benefícios obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos, como a regulação climática, o controle de erosão, a purificação da água, o tratamento de resíduos, a regulação de doenças humanas e etc. E por fim, os serviços culturais, que são benefícios não materiais relacionados à diversidade cultural, na medida em que a própria diversidade dos ecossistemas influencia a multiplicidade das culturas, valores religiosos, geração de conhecimento, valores educacionais e estéticos. Após bem classificadas e definidas as categorias dos serviços, começamos a listagem dos SEs, colocando cada SE na sua devida categoria. Em seguida, foram escolhidos um SE de cada categoria para ser valorado. Na provisão foi escolhido o alimento, em específico a pesca, em regulação o controle de erosão e em cultural o turismo ecológico. Para valorar, foi utilizado 3 métodos de valoração, um para cada serviço. No serviço da pesca, foi utilizado um método baseado no valor de mercado. No controle de erosão, foi utilizado um método de custo de reposição. E para o turismo ecológico, foi utilizado um método do custo de viagem. Para os serviços ecossistêmicos de provisão, que são materiais providos pelo ecossistema para o nosso consumo, nós temos os alimentos obtidos através da pesca, de plantas e vegetais, a água doce, que está disponível nas subbacias hidrográficas do parque para o consumo doméstico, industrial e agrícola, os recursos genéticos, que se dá pela diversidade genética da fauna e da flora, e também a geração do oxigênio. Para a valoração da pesca, um serviço de provisão, foi utilizado o método baseado no valor de mercado, em que consistiu em pegar o preço dos peixes nativos, quando vendidos no mercado, e levantar essa quantidade de peixes obtidas na natureza, na unidade de conservação. Em Ilhabela são encontradas principalmente lulas, garoupas, cação, pirajicas, anchovas, peixes-galo, bonito, cavala, sororoca, vadejo e pescada. Para determinar a porcentagem de ocorrência de cada espécie de peixe, foi usado como critério a frequência dessas em diferentes setores. Por meio de pesquisas, também foram encontrados os preços das espécies por quilo, quando comercializadas, e a quantidade pescada em quilo na ilha em um ano. E assim, foi possível valorar esse serviço ecossistêmico. Já para os SEs de regulação, aqueles que atuam como reguladores das condições ambientais da natureza, temos o controle da erosão, que acontece por meio da vegetação, que protege o solo, a captação de carbono do ar atmosférico pela vegetação, mais conhecido como sequestro de carbono, a manutenção da vida marinha e da vida terrestre, e por fim, a polinização, que acontece na agricultura e ajuda na manutenção da flora. O serviço de regulação valorado foi o de controle de erosão. Nele foi utilizado o método do custo de reposição, onde foi analisado o custo para repor o serviço ecossistêmico caso ele não fosse mais ofertado. Foi considerado que a medida mais eficiente e barata para repor esse serviço seria o reflorestamento. Assim, foi tomado como base um estudo que analisou o custo de reflorestamento em determinada área. Foram feitas algumas adaptações para a realidade atual de Ilhabela. Foi usado espécies nativas da ilha e alguns valores foram atualizados para ficar mais compatível com os custos atuais. Dessa forma, foi obtido o custo para reflorestar 1 hectare e assim, multiplicando pela área de vegetação em Ilhabela, foi obtido o valor total do serviço. Para os serviços culturais, que são benefícios não materiais ofertados pelo ecossistema, temos estética, que consiste em parques, cachoeiras e paisagens, turismo ecológico, onde tem atividades como recreação, apreciação estética e mergulho,
estudo religioso e espiritual, educação ambiental, sítios arqueológicos e pesquisa científica. Dentre os serviços culturais, foi escolhido para ser valorado o turismo ecológico. Nele foi utilizado o método do custo de viagem, que consiste em analisar os custos que as pessoas gastam para poder usufruir do serviço. Foi considerado como base o valor gasto por uma pessoa que saia do município de São Paulo e vá para Ilhabela. Essa escolha foi feita porque São Paulo não é nem tão longe nem tão perto, e também pela alta densidade populacional da região de São Paulo. Assim, alguns dos valores considerados foram o preço da gasolina, pedágios, hospedagem, alimentação e guia para trilhas e realização de mergulho. Dessa forma, foi obtido o custo total gasto por uma pessoa. Multiplicando esse valor pelo número de turistas que Ilhabela recebe em um ano, foi obtido o valor do serviço. O resultado encontrado para as valorações feitas foram de R$ 23.760.435,79 para o Serviço Ecossistêmico de Provisão, representado pela pesca. Já para o Serviço Ecossistêmico de Regulação, representado pelo Controle de Erosão, temos o valor de R$ 147.522.371,75. E por último, a valoração do Serviço Ecossistêmico Cultural, representado pelo Turismo Ecológico, tem um resultado de R$ 253.830.000. Em conclusão, podemos afirmar que a unidade de conservação estudada possui diversos serviços ecossistêmicos, e eles foram divididos em 3 ramos: regulação, provisão e cultural. E ao ser feita a valoração de alguns desses serviços ecossistêmicos, como por exemplo a pesca, o controle de erosão e o turismo ecológico, nós podemos concluir que o valor econômico que a natureza nos retorna é inestimável de tão valioso. Uma outra conclusão que pode ser feita com base na pesquisa realizada é que a unidade de conservação estudada é um local com muitas riquezas, como sua fauna e sua flora, e que o estereótipo de que Ilhabela é só praias e mato cai por terra quando se conhece melhor a região. Além disso, pode-se observar que os benefícios oferecidos por esse grande ecossistema têm impacto em muitas vidas. O trabalho foi realizado pelos discentes Guilherme Leandro Franco, Isabela Braulio Cortesã, Júlia Maria de Oliveira Colombo, Juliana Batista de Araújo e Marcos Yuri de Almeida Pereira.